Deus, cumprimento toda a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glorifica o Senhor, nosso Deus, nesta noite. Que bom nós estarmos aqui na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia, abra conosco no livro de Lucas. O capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. O versículo é o versículo de número 1. Acho que nós não temos a projeção aqui, né? Então vamos... Às vezes é até bom acontecer isso para a gente ter habilidade com a Bíblia, né? Lucas, capítulo 18, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos ler novamente a parte B, que é a parte final desse versículo. Quando, porém, vier. Pergunta ao seu irmão: você acha que vai ter fé na terra? Levanta a sua mão, Espírito Santo. Senhor, assuma o primeiro lugar como é seu de direito. Por mais que nós programamos, preparamos, administramos, a glória é sua, o poder é seu, a direção é do Senhor. Assuma este primeiro lugar nesta noite. Te ouvir, Senhor, traz alimento para a nossa alma. Te ouvir, Senhor, traz paz ao nosso espírito. Toca, Senhor, na nossa alma. Tira de dentro de nós, Senhor, aquilo que nos perturba, aquilo que nos atrapalha, aquilo que tem sido até mesmo um impedimento. Porque nós precisamos entender, Senhor, que se nós não tivermos fé, não chegaremos a lugar nenhum. Esta noite, Senhor, nós estamos aqui provocando o nosso milagre. E o milagre ele é provocado através das nossas atitudes, ligado à nossa fé. Fala, Senhor, com a tua igreja. Se porventura algum demônio, Senhor, se aproximou desse lugar, se algum demônio, Senhor, se aproximou para impedir que a palavra chegue ao coração desta pessoa, ao ouvido desta pessoa,
Como ministro, já dou ordem aos teus anjos, que eles se posicione e dê de espada e queima este demônio nesta noite. Se algum espírito tentou colocar resistência, ele já está sendo queimado nesta noite. Toca, Senhor, na tua igreja e tenha liberdade, leva toda a mente cativa ao Senhor e fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem se assentar, se você conseguir, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, provocar milagre. Repita comigo, provocando milagre. É comigo. Diga, é comigo. Nós vimos aqui que tem um juiz, nós temos aqui uma viúva, nós temos aqui pessoas que são de condutas diferentes. Por exemplo, o juiz, quando você lê sobre o juiz, Lucas fala dele com muita propriedade, que esse juiz não temia a homem nenhum e não temia a Deus. Um juiz que ele tinha que fazer justiça pelas pessoas, mas ele não tinha temor. Ou seja, era um juiz que não era movido por medo. Era um juiz que ele agia de acordo com aquilo que ele pensasse, tivesse que agir. Poderia cometer injustiça, ou não, ele não tinha medo. Um juiz. Nós temos aqui uma viúva, que ela precisava de um milagre, de que alguém fizesse justiça para ela, porque ela tinha adversários, mas ela era viúva. Então nós temos aqui, nesse cenário, esta palavra que Jesus está falando, Jesus está falando exatamente de uma situação desfavorável de uma viúva. Jesus está falando de um problema que ela teve para obter justiça, para ela tomar posse dos seus direitos. É o que nós temos aqui. Então hoje, meus irmãos, nós podemos encontrar um perigo aqui. Aonde está esse perigo? Ele está exatamente no primeiro versículo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está aqui? Vamos lá, vamos ler? E contou-lhes também uma sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus está trazendo uma comparação, porque a parábola ele compara, ele traz algo para nós, para que a nossa mente entenda o que ele está falando. Jesus traz uma ilustração, e o primeiro perigo que ele está dizendo aqui é o dever de orar sempre. Repita comigo, eu devo orar sempre. Pergunta, qual é o perigo? O desfalecer, o deixar de orar. O perigo é o desfalecer. Então, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque o problema está aí, de pessoas que oravam e hoje não oram mais. Pessoas que tinham um ritmo, que tinham um jeito, que tinham uma maneira de orar. E devido ao problema, e o problema agravar, eles perderam o ânimo de orar. Então eu pulo lá embaixo, e vou perguntar. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo o seguinte, quando eu vier, será a mesma geração de antes, com os mesmos resultados? Ele está dizendo que a fé está conectada à oração.
Para mim ter fé, eu preciso orar. O que eu preciso fazer? Orar. Então ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo que esta viúva, ela vai dar muitos ensinamentos para nós de por que orar, para que orar e o que a oração faz quando você ora. Aonde ela mexe, aonde ela chega, aonde ela vai. Nós estamos aqui e precisamos de milagre. A oração é a chave para este milagre. Por mais que seja impossível o que você está buscando, se você desfalecer, aquilo que era para chegar para você, não chega, não vem. E aí algumas pessoas podem dizer assim, pastor, eu já conheço esse texto. O perigo de desfalecer, ele pode fazer com que tudo aquilo que você tenha no mundo espiritual seja bloqueado. Rapidinho, diga assim para o seu irmão, diga assim, Daniel orou 21 dias. Diga forte, sem ver anjo, sem ouvir a voz de Deus. Diga, ele não via nada, mas ele orava. Diga, mas no mundo espiritual, alguma coisa estava acontecendo. Alguém entende aí? Quem está entendendo isso aqui? Porque a oração, tem gente que dobra o joelho para orar. Eu descobri que esse microfone está muito alto. A oração, quando a pessoa ora, veja bem isso. Quando ela ora, Deus move o mundo espiritual. Quem me entende, diga amém. O que Deus faz? Acho que agora está começando. Volta só um pouquinho para mim, porque ali o PA ficou mais alto. Acho que agora, isso, está bom. Obrigado. Deus abençoe. Então, o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que a gente precisa ter uma prática de oração. Repita comigo, prática de oração. Mais uma vez. Então, o desfalecer, pessoas que oravam 1 hora, hoje não oram nem 5 minutos. Desfaleceu. Perdeu o hábito, perdeu o jeito. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma palavra como essa, porque ele não consegue entender que a oração é o que move o espiritual. A oração é o que move o que Deus tem que fazer. Então essa mulher, ela precisava orar. Por que a pessoa se desfalece na oração? Primeiro, a demora na resposta. Tem gente que ele começa a orar por algo, mas ele percebe que está demorando. O que ele faz? Desiste. Desfalece. Ele para. Porque está demorando. Também tem pessoas que ele está tão ativo, fazendo tudo, ele sente um cansaço, uma frieza espiritual na sua alma. Ele diz, amanhã eu vou orar. Hoje eu estou cansado. Amanhã eu vou orar. E aí o que acontece? Desfaleceu. Tem gente que ele ora, ele dobra o seu joelho, ele é tão... Como é que eu vou te dizer? Ele é tão religioso, que ele dobra o seu joelho e fecha os teus olhos, ele começa a orar. Aí ele abre os olhos, olha para um lado, olha para o outro, ele vê que ele está no mesmo quarto. Ele vê que ele está no mesmo lugar. Ele fecha o olho de novo e ora, e não tem visão, não tem nada, não vê anjo, não vê nada. Então ele fala, essa oração Deus não está recebendo não. Então ele para de orar. Então
Então eu dei 3 exemplos por que as pessoas desfalecem. A primeira é porque acha que está demorando. A segunda é porque ele tem um cansaço espiritual, porque ele está guerreando e ele agora ficou cansado, fadigado. E a terceira é porque ele acha que a oração dele, Deus não está atendendo, a oração não está chegando em lugar nenhum. Mas o próprio Senhor Jesus escreve esta palavra dizendo: você deve orar sempre e nunca desfalecer, porque a tua oração tem resultado. Só parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está. Quem está entendendo, diga amém. Nós entendemos que Elias, quando ele teve um esgotamento espiritual, um cansaço espiritual, ele teve uma fadiga espiritual, ele ficou depressivo. Ele sentou debaixo de um pé de zimbro e ele disse: eu quero morrer. Eu quero morrer porque desfaleci. Olha a oração de Elias quando ele orou sobre Acabe. Quando ele orou, ele disse: olha, hoje o céu vai encerrar. Mas quando ele vai no monte encarar os profetas, ele disse, naquela oração que ele levantou a voz para orar: Deus, prove que o Senhor é Deus de Israel. Deus mandou fogo do céu, Deus queimou o altar, Deus fez tudo em uma oração que ele fez. E lá na frente, ele está desfalecendo, ele pede a morte, ele agora está parando, ele agora não crê mais no milagre, agora ele quer só a morte. Isso é um perigo que pode acontecer conosco, que estamos na presença de Deus e às vezes desfalecemos na oração. A oração está conectada à nossa fé. Se eu deixo de orar, a minha fé deixa de ser ativa, logo eu vou ficar incrédulo, não vou crer em mais nada. Por isso que o Senhor diz: será que o Senhor achará fé na terra? Porque quem não ora não tem. Vamos lá de novo: quem não ora não tem. Irmão, se tem uma pessoa que está orando, respeite ele. Se ele está de joelho dobrado, se ele está com o olho fechado, ele está orando. Tem gente que é mal educado, irmão. Eu já vi um irmão que estava de olho fechado orando, um amigo dele veio e deu um tapa nele, irmão. Ele ficou bravo com o próprio amigo, porque ele estava sentindo a presença de Deus, mas o amigo nem respeitou. Irmão, a oração é muito particular. Quando alguém está orando, respeite, nem fale perto dele, porque ele está falando, está conectado com Deus. Até a lei protege a fé da pessoa quando ela está orando. Que a oração, ela ativa o espiritual, ela move o mundo espiritual. Dizendo: a tua fé precisa estar conectada, a tua fé precisa estar ligada, você precisa estar ativo na oração para a tua fé estar se movendo. Dá um tapa na mão do teu irmão e diga assim: tem um milagre grande vindo aí, fala para ele, mas você só vai receber se você orar. Fala aí com ele. Então, naquele momento que Elias estava debaixo do pé de zimbro, Deus não vem e repreende ele. Deus manda um anjo. O que Deus manda? E o que esse anjo faz com Elias? Ele chama Elias e diz: levanta e come. O que ele disse? Mais uma vez? Porque o anjo cozinhou um pão na brasa. Enchi a boca d'água agora, irmão. E aquele pão na brasa deu para Elias caminhar 30 dias. Duvido que vocês fazem um pão desse jeito. 30 dias de caminhada com um pão. 30 dias de caminhada com um pão. 30 dias de caminhada, porque o pão está aqui, ó. Nós fomos na casa do pão. A palavra de Deus é o alimento para a nossa caminhada. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a... Então é o pão que vai trazer fortalecimento para quem está fraco. É a palavra que traz fortalecimento para quem está fraco. Vou repetir: tem um milagre em andamento nesta noite. Só vai receber quem tem prática de oração, quem tem uma vida de oração.
Será que você está cansado, irmão? Espiritualmente, será que você está passando por uma fase de cansaço? Você não está orando porque está cansado das mesmas coisas? Está cansado. Pastor, eu estou cansado de fazer jejum pela mesma coisa. Eu estou cansado de orar pela mesma coisa. Pastor, eu estou cansado da mesma coisa. Será que você está cansado por causa disso? Vamos ver a história dessa mulher para você entender. A Bíblia diz que nessa cidade havia um juiz, versículo de número 2. Versículo 2, coloca aqui para mim. A Bíblia diz que, eu vou lendo com vocês para você entender. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Vamos falar desse juiz. Esse juiz é um juiz que ele não temia a Deus e nem a homem. Esse juiz é um juiz que ele fazia o que ele queria. É alguém que não se importava com pessoas. Então, para acessar esse juiz, para ter uma sentença desse juiz, deveria ter um caminho para acessar ele, para poder obter a vitória. Ter um representante legal, que é um advogado. Ter alguém que briga por aquela pessoa para falar dela. Ter recursos financeiros para poder pagar, até mesmo para obter a vitória. É o juiz. E é quando a Bíblia diz, então havia uma certa viúva. E aí vem o texto número 3, que diz, e havia também naquela mesma cidade uma certa... Ela ia ter com o juiz dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Então o que o Senhor está mostrando para nós? Que esta viúva, esta mulher, é viúva, não tinha um marido para brigar pela causa dela. Esta mulher não tinha recursos financeiros para poder pagar pela sentença do juiz. Esta mulher não tinha um representante legal para pleitear, para brigar por a causa dela. Ou seja, para ela obter vitória contra os adversários, era impossível. O que Deus está mostrando, que para esta mulher ter vitória, ela precisaria de um representante legal, recursos financeiros, ela precisaria de ajuda com esse juiz. Ela precisava de ajuda. Ou seja, o que ela queria era impossível. Então uma mulher que ficou vulnerável, uma mulher que ficou sem as ajudas que ela precisava. E aí eu posso olhar agora o cenário, posso olhar para a gente. Dá uma olhadinha para o teu irmão. Diga para ele, tem situações que deixa a gente sem o que fazer. Quem está entendendo isso? Porque a causa dela, a causa dessa mulher estava onde? Estava na mão do juiz. E aí nós entendemos aqui, irmão, nesse texto, que agora piora, não é só isso. Versículo 4, dá uma olhadinha no versículo 4. Veja como piora, ó. E por algum tempo não quis. Vamos lá? Por algum? O que Deus está mostrando para nós? Deus está mostrando que você quer um milagre. Quem quer um milagre aqui? Deus está dizendo que às vezes, por algum tempo, leva tempo para você receber o que você quer. Você não está pegando. Vou falar de novo. Você precisa de uma bênção. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma resposta. Deus está dizendo que às vezes leva tempo. Porque da onde você precisa da resposta está na mão de homens. Está na mão de pessoas. Está na mão de homens que não se importam com a sua causa.
está na mão de pessoas que não se importam com você, que não se importam com o seu problema. Talvez você está dizendo: Deus, a chave não vira, eu estou cansado, porque são as mesmas orações, são as mesmas coisas. Deus está dizendo: é isso mesmo, às vezes vai ficar repetitivo, mas você não pode desfalecer, a tua fé não pode diminuir, pelo contrário, você tem que insistir, ter persistência, você tem que ter perseverança, que é o fruto do Espírito. Ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, ore sem parar, vai orando, não deixe de orar, porque a tua vitória, ela pode demorar, porque ela está na mão de pessoas que não se importam com a tua causa, mas ela vai incomodar, ela vai começar a mover o espiritual. Enquanto você tem um não na terra, Deus já está se movendo com um sim lá no céu. Enquanto você tem um bloqueio na terra, Deus já está tirando o impedimento lá no céu. Enquanto você está de joelho na terra, orando, sem ver anjo, sem ouvir a voz de Deus, Deus já está se movendo lá no céu. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o mundo espiritual se movendo, eu vejo o mundo espiritual agindo, eu vejo anjos começando uma guerra, eu já vejo anjos guerreando por você, porque você não pode desfalecer, não pode, não vai, você não vai parar, você não vai deixar de orar, porque é na sua perseverança que a chave vai virar. Bate logo na mão direita e deixa estalar. Bate, fala: irmão, tem milagre vindo aí. Fala para ele. Mais uma vez, fala forte. Quem crê? A Bíblia diz que Pedro foi preso por Herodes. Ele foi preso. Veja bem. O que ele foi? E qual era a intenção deles? Matar. A intenção de Herodes era matar Pedro. Vou matar Pedro. Vou matar Pedro amanhã. Só que a Bíblia diz que a igreja, olha o texto. Coloca para mim Atos 12:5. Deixa a gente aqui. Olha o que diz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, o que a igreja fazia? Orava aonde? Para quem? Para Deus. A igreja fazia? Fala para o teu irmão, sem cessar. Sabe o que eu posso ver aqui? A igreja viu que o pastor foi preso injustamente. A igreja não entrou criticando. E o pastor está errado. O pastor, não, a igreja não, aqui não diz isso. A igreja, eu posso ver a igreja se organizando, irmão. Vocês oram pela manhã. Você é outro grupo, vocês oram pela tarde. E vocês oram à noite. E vocês vão orar pela madrugada. Por quê? Porque quando a gente orar a Deus, Deus vai fazer alguma coisa. E eles continuavam orando sem parar, até que Deus lá do céu ouviu a oração e disse: anjo, eu estou ouvindo a minha igreja orando, e eles não param. Sai um, entra outro, eu estou sentindo o cheiro de oração aqui. Anjo, desce lá, o meu filho, o meu servo, o meu escolhido, o apóstolo está preso. Mostra para eles quem sou eu. Eu sou um Deus que faço justiça por aqueles que clamam a mim. Aqueles que clamam a mim. Olha aí, irmão, está aqui, ó. Eu não sei se é o versículo 6, pula para o 6, só para a gente. Veja bem. E quando Herodes estava para comparecer naquela mesma noite, estava Pedro o quê? Dormindo. 2 soldados ligados em 2 cadeias, guardados diante da porta, guardavam a prisão. 7, olha, presta atenção nisso. Eis que sobreveio quem? Veio de quem? O anjo é de quem? O texto é incrível. O anjo é do?
em uma luz da prisão, tocou Pedro no lado. Então, aquilo que era espiritual, tocou no material, tocou na carne. Olha o contato do espiritual com o físico. Deus está dizendo, irmão, por mais que você esteja orando, tudo parece que está no espiritual, tudo parece que está no invisível, mas Deus está dizendo, você vai sentir no corpo o que está acontecendo no espiritual. Você será tocado profundamente pelo anjo de Deus. Levanta a tua mão, tem anjos do Senhor aqui, e Ele pode tocar profundamente em você e mudar a sua realidade. Enquanto você ora, tem algo acontecendo no mundo espiritual. Vou repetir: enquanto você ora, tem algo se movendo no mundo espiritual. Vou melhorar e vou trazer mais para o profundo. Quanto você se manifesta aqui no culto com glória, com aleluia, no mundo espiritual Deus está se movendo em sua direção. Ah, pastor, eu já estou orando há muito tempo. Ah, pastor, eu já estou cansado há muito tempo. Pastor, eu não orava como orava antes. Eu não estou orando como orava antes, pastor. Pastor, Deus está demorando demais, mas o Senhor mandou te dizer hoje: comece a ver pelos olhos da fé. Repito, veja pelos olhos da fé como o meu anjo já está se movendo. Comece a ver pelos olhos da fé como eu estou indo lá para tocar, hein? Comece a ver pelos olhos da fé. Eu posso dar alvará de soltura? Posso. Eu posso curar o câncer na hora? Posso. Eu posso curar agora, arrancar o caroço? Posso. Eu posso mudar essa realidade? Posso. Eu só quero que você veja como eu já estou me movendo. Eu quero que você veja o mundo espiritual se movendo. Irmão, tem anjos aqui, tem alguém recebendo, tem alguém dando glória, tem alguém com fé aí, tem alguém vendo esse negócio. Enquanto a igreja orava, Deus dava comando no céu. Enquanto a igreja orava, anjos pegavam a espada de batalha e atravessavam a atmosfera. Enquanto a igreja orava, as prisões não seguraram Pedro. Enquanto a igreja orava, não tem cadeia, não tem prisão, não tem bebida, não tem droga que segura o agir de Deus, o mover de Deus, o milagre de Deus. Não tem nada que impeça. Tem. A oração, ela move o mundo espiritual. Deus está dizendo, você não pode parar de orar. Quer milagre? Ore. Quer milagre? Ore. Eu estou orando, mas não estou vendo nada, não tem ninguém do meu lado. Parece que ninguém está me ouvindo. O Senhor disse, ora, porque eu estou te ouvindo. Pastor, parece que está demorando. Ele está dizendo, o Senhor disse, é guerra, está demorando mesmo, vai demorar mesmo. Mas você vai vencer pela sua insistência na oração. Ele está dizendo, vai demorar, mas eu vou trabalhar. Vai demorar, mas eu vou trabalhar. Porque o que você precisa está na mão de alguém. Mas o Senhor já está se movendo para resolver o problema. Levanta a tua mão, a tua oração vai perturbar, vai importunar. A tua oração vai mexer naquele lugar, naquele ambiente, naquele... a tua oração vai mexer, vai cutucar. A tua oração vai mudar o ambiente. Ela vai... Pastor, estou orando, fulano não muda. Vai mudar, ore. O apóstolo Paulo é inteligente. Ele diz assim: orai sem cessar. Como ele disse? Pergunta por quê? Porque vitória só vem quando você não para de... Ei, olhe para cá. Ore.
Essa mulher, ela queria uma causa impossível. E o que leva uma pessoa a clamar? Vocês não querem essa resposta, isso aí deixa para outro dia. Quem quer saber? O que leva uma pessoa a clamar é quando aparece um adversário. Faz-me justiça pelo meu, por causa dos meus. Ela não tinha ninguém por ela, não tinha representante legal, mas ela tinha uma viúva. O que Deus está dizendo? Que o adversário é que provoca você para orar. E sabe o que algumas pessoas escolhem? Parar de caminhar, desistir. E quem vence? O adversário. Está vendo que muita gente está perdendo batalha? Porque ela não clama, ela não entende que a oração faz ela vencer o adversário. Porque Deus faz justiça, então Deus está falando de juiz. O que Deus está dizendo? Que a sua vitória vem do trono de Deus, que é juiz dos juízes. A sua vitória não vem do teu amigo. A tua vitória não vem da mão do homem. A tua vitória vem do trono de Deus. Porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra. O que Deus está dizendo? Será que as gerações vão ter os mesmos resultados que as gerações passadas? A geração de hoje vai ter o mesmo resultado da geração passada. Por quê, pastor? Porque a geração passada ficava 40 dias em oração. A geração passada passava dias na presença de Deus. A geração passada, olha o nosso Senhor Jesus, ele acabava de pregar no meio de uma multidão. Ele subia para o monte e passava uma noite inteira em oração. A Bíblia diz que Jesus orava a noite inteira. Quando Jesus desceu do monte, ele pisou sobre as águas e saiu andando. Por quê? Porque a oração dele tirou o peso que ele estava, deixou ele mais leve. Quando uma pessoa ora, ela pode estar sobrecarregada de tantos problemas, ela pode estar cheia de ansiedade, ela pode estar cheia de tristeza, ela pode estar cheia de mágoa. Tudo isso gera um peso. Isso pesa. Uma pessoa triste, já viu como é que ela fica? Ela fica até curvada, ela fica triste, mas quando ela dobra o joelho em oração e começa a orar, Deus vai esvaziando ela daquilo que é para sair e vai enchendo ela de autoridade, de poder e de fé. Levanta a tua mão, Deus vai te tornar mais leve. Ore, 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 ore. Ore. Pastor, é que eu estou orando e está demorando. Mais uma vez, me ajuda, não fica triste com o pastor não. Bate na mão do irmão e fala assim: essa demora não é Deus te abandonando. Fala, calma aí, é Deus agindo. Alguém aí pegou ou não? Quem pegou? Quem pegou? Pastor, eu estou orando, está demorando. Deus está dizendo, calma. A Bíblia diz, irmãos, que a perseverança produz. Então significa que toda vez que alguma coisa demora, Deus está provocando algo em você. Está nascendo um novo fruto em você. Enquanto você ora e parece que está demorando, um fruto novo está se manifestando na sua vida. Tem alguém aí ou não? Ah, meu Deus. A pergunta que eu faço: o que Pedro aprendeu quando ele foi preso? Porque a notícia que ele chegou lá, quando ele chegou lá Tiago foi morto. O quê? Mataram o Tiago, daqui a pouco soldados romanos entram e pega Pedro para levar para a prisão para matar também.
Porque o texto diz que ia matar. O que Pedro aprendeu nesse período? Então Deus está dizendo que os seus problemas, a demora que você está tendo na resposta, não é porque Deus te abandonou. Ele está dizendo: eu quero que você persista, insista, ore sem cessar, porque eu estou movendo algo no mundo espiritual ao teu respeito. Tem alguém recebendo aí? Eu estou sentindo uma glória aqui. Sabe, irmão, tem anjo de Deus que ele está indo em cadeira em cadeira, em banco, em lugar em lugar. Tem anjo de Deus que vai, quando você levanta a mão, ele bate na tua mão também. Até o anjo dá um tapa na tua mão, ele diz: ei, aguenta firme aí, porque o mundo espiritual está tendo mover, está tendo movimento, está tendo o agir de Deus. No mundo espiritual, Deus está fazendo alguma coisa. O que nós temos aqui? Nós temos Daniel. Pensa comigo. O anjo disse para ele, depois de 21 dias, desde o primeiro dia que você orou, que tu oraste, Deus te ouviu e te atendeu. Mas, olha o texto: o príncipe do rei da Pérsia se colocou diante de mim 21, quantos dias? Mas veja o trâmite aqui. Enquanto Daniel orava, o anjo era barrado, porque o anjo que veio para trazer a bênção não é anjo de batalha. Deus não mistura as coisas. Tem anjo da bênção, que ele só vem com a bênção. E tem anjo de batalha que vem com espada desembainhada. Quem entendeu? Então, o anjo da bênção veio para entregar a bênção, mas um querubim guerreiro se colocou de frente e diz: aqui você não passa. Ele é poderoso. E agora, se Daniel parasse de orar, o anjo da bênção ia vir e voltar. Mas Daniel insistiu. 1, 2, 3, 4. No primeiro dia o anjo já estava para atravessar, para chegar onde ele estava. Só que esse ser, o príncipe do rei da Pérsia, parou de frente, travou o anjo e disse: está travado, você não passa. Essa bênção não sai daqui. Essa bênção não vai chegar para Daniel, não vai, você não vai passar. O que Deus está falando, irmão? Que tem crente que está na igreja, ele está orando, o anjo da bênção já foi liberado, mas tem algo travando. E Deus está dizendo: eu tenho anjos guerreiro que está indo, é o da bênção, está travado, mas eu posso liberar o guerreiro. E o anjo guerreiro, ele não se move de qualquer maneira, ele precisa de uma cobertura de oração. Enquanto tem alguém orando, o anjo está se movendo. Esse anjo não move de qualquer jeito, ele não age de qualquer maneira, ele precisa ter comandos. Então, enquanto você ora, Deus libera anjos de guerra. Enquanto você está orando, o anjo vem para abrir caminho. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim? Tem um grande impedimento que vai ser quebrado hoje. Tem uma grande barreira que estava no mundo espiritual, está sendo quebrada, derrubada hoje. Aquilo que estava travando vai cair hoje. Está travando no processo. A mão de Deus vai lá para mudar. Alassúria. Está no processo, está na gaveta do juiz. O anjo vai tirar lá do fundo e vai colocar para cima. Ai, Andassúria. Pastor, estão fazendo trabalho para matar. O anjo guerreiro vai abater o espírito de morte. Deus está dizendo hoje, está destravando, hein? Alabandúria, calabaio, urabadassória, mandagassébia. Aleluia! Pastor, não estou vendo nada. Claro, não precisa ver não, irmão. Porque ainda a movimentação está acontecendo no mundo. Aonde está acontecendo? Bate na mão do teu irmão e diga: já já você vai sentir o toque aí. Tem gente que tem capacidade de falar assim:
Eu orava, mas agora não. Desfaleceu. Bateu uma frieza espiritual. Para de graça, irmão. Não adianta ficar choro preso comigo, não. Volta a orar. Mas pastor, não consigo orar igual fulano. Fulano começa a orar, pastor. Ele ora 1 hora. E quem falou que você começa orando 1 hora? Você começa orando 5 minutos. Acho que até 2 minutos. Às vezes tem gente que tem uma dificuldade. Senhor Deus, dá vitória. E agora? O que eu falo? Acabou a palavra? Já perdeu, já. Se você fizer todo dia a mesma coisa, e você colocar um cronômetro, um relógio, você orar, olhar a hora que você entra para orar, e quando você termina, você olha de novo, você vai perceber que o tempo vai crescendo, vai aumentando na presença. Fala para o teu irmão, diga assim, vai começar a ficar confortável. E chega um momento que Deus troca o sentimento. Já teve dias de eu dobrar o meu joelho para orar e sentir na minha alma uma presença ali. Mas não ficou só nisso. Estava um frio tremendo e de repente eu comecei a sentir um fogo me queimando. Aquilo que eu senti na minha alma veio para o meu corpo físico. E aí eu disse, Deus está aqui. Você começa a orar, irmão, você começa a orar, você vai orando. Deus começa a se agradar da oração. Então daqui a pouco, o próprio Deus vem para receber a sua oração. Mas enquanto ele não vem para receber, o anjo para do seu lado e começa a colher a oração. E o anjo começa a dizer, olha, ora mesmo, vai orando. Por quê? Porque a tua oração vai ser levada para a salva de ouro. Deus precisa dela, ora. Não para não. Aí quando você vai orando, o anjo diz, ora mais. Não para não. A pessoa está dando vontade de parar, parece que já está vindo o anjo. Não para, ora, continua. Porque Deus vai receber esta oração, Deus está se agradando dela. Aí o Espírito Santo diz assim, ei, continua orando porque eu vou interceder por ti aqui. A oração tem que ter continuidade. Eu vou dar intercessão aqui, você ora aí e eu intercedo por você aqui. Ora aí, irmão, ora igreja, ora aí enquanto eu falo com o Pai aqui, meu Deus, ora, temos que orar. Um dia eu fiquei com raiva de um irmão. Quando jovem, eu fiquei com raiva dele. Mas eu acho que eu não posso falar isso não. Só acho que vou falar não. Vou tomar uma água aqui e vocês não querem ouvir. Deixa eu continuar com a mensagem. Vocês querem saber por que eu fiquei com raiva? Então tá, o irmão falou assim, irmão, a gente está acostumado a orar. E nós temos ali um cantinho de oração. Vamos orar comigo? Eu falei, vamos. Dobrei o joelho para orar com ele. Orei 5 minutos, já estava assim. E ele disse, Senhor, muito obrigado. E aí eu cansei e fiquei de olho fechado. 10 minutos. 20 minutos. Quando eu olhei para ele, já estava suando. 30 minutos. E eu ali do lado dele, 40 minutos. 1 hora de oração. Eu ali, o meu joelho já estava doendo, já não estava aguentando mais. 1h30 de oração. E ele ali orando. Eu falei, Deus, esse homem não vai levantar. E ele orava. Outro dia, quando terminou a oração, foi 2h30 de oração naquele dia. Meu joelho ficou queimando, eu não tinha hábito, não tinha costume. E aí outro dia, passou 2 dias, ele para na porta da igreja, ele disse, meu amigo, vem cá, deixa eu falar com você. O que foi? Aquela oração, tá vendo aqui, ó, o que foi? Deus me deu um carro 0. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, Ele falou, eu venho lutando há muitos anos, mas Deus me insistiu para orar. E quando eu cheguei lá, a chave virou para mim, eu tô com ele aqui 0 na mão, aleluia. E detalhe, casou, irmão, um homem feio. Oração faz milagre.
está rindo porque não foi você, irmão. Irmão, gente que tem que orar para casar é porque o negócio está feio. Sou eu. Eu tive que orar para casar. Eu falei para a pastora, Deus respondeu a minha oração e não a dela. Porque com certeza ela orou, Deus me dá um homem bonito, me dá um homem assim. E Deus não respondeu nada disso. Deus falou, vou te dar um mais ou menos aí. Você pega isso aí mesmo. Só que Deus falou, não, meu filho, é sua, a resposta é minha. Deus respondeu a minha oração, não a sua. Sorri para o teu irmão, diga, ora, irmão. Fala, ora, irmão. Agora, traz agora para o sentimento. Traz para o sentimento. Agora é hora da gente trazer para o sentimento. O que Daniel sentiu quando o anjo chegou na presença dele? Fala comigo. A visão abriu, vai. A audição abriu. O corpo sentiu. Irmão, presta atenção. Quando o anjo se aproximou dele, diz: Daniel, homem muito amado. A Bíblia diz que Daniel morreu. O corpo desfaleceu, ele morreu na hora. Tamanha é a glória daquele anjo, o anjo do Senhor Cristo. Quando ele se aproximou em glória, Daniel morreu. Aí o texto diz: e o anjo tocou e ressuscitou. Aquilo que estava morto na tua vida vai voltar a ter vida na presença de Deus. Oramanda cantoromanda súria. Levanta a tua mão. Deus está ressuscitando projetos aqui hoje. Deus está ressuscitando planos aqui hoje. Deus está ressuscitando histórias aqui hoje. Deus está levantando pessoas que têm dons e não estava ativada. Deus está ressuscitando agora. Todos os projetos que Ele tem para a tua vida vão se tornar realidade. Ore! Aquilo que você está esperando vai chegar. Isaías 40, 31. Coloca para mim, porque aí você vai ler alto. Se você não dá glória, é porque a tua fé não foi ativada ainda. Isaías 40, 31. Toda a igreja vai ler comigo. Junto. Para você entender que Deus está dizendo que aquilo que você espera vai chegar. Vai chegar. Quem crê? Isaías 40, 31. Tem aí? Não tem? Eu vou ler. Os que esperam no Senhor. Olha lá. Vamos ler junto? 1, 2, 3, leiam. Mas espera em quem? Então vamos lá. O que ora ao Senhor, o que confia no Senhor, ó, renovarão. Agora tenta entender comigo. O certo não seria caminhar, correr e voar? Sim ou não? Porque você caminha, corre, começa a correr e depois você... Não é assim? Só que Deus está dizendo que quem ora é o contrário, o efeito. Pergunta qual é? Deus já traz ele no voo. Deus já traz ele por cima. Ele vai ter que até diminuir o ritmo. Ele vai ter que começar a baixar o nível para alcançar algumas pessoas. Porque tem gente que não vai te entender. Vai começar a perguntar, mas como ele? Ela, por quê? O que é isso? Por quê? Como? Não pode. O que é isso? Ele, ela, não pode. Deus está dizendo. Então para essas pessoas, pode ficar voando, você tem que correr. E se não entender, você vai ter que caminhar com ela para trazer entendimento. Mas Deus está dizendo, o poder de Deus é tão profundo que você já vem voando nas asas do Espírito. Você já vem por cima. Você já vem no mundo espiritual. Você que espera no Senhor vai voar na presença de Deus. Tem alguém aí? Levanta a tua mão, você vai voar na presença de Deus. Isso é fé, meu irmão. Eu quero orar com você, mas antes de orar, deixa eu terminar. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Uma pergunta.
O Senhor está dizendo que, de acordo com a pressão que nós estamos vivendo, de acordo com os problemas que nós estamos enfrentando, a probabilidade das pessoas deixarem de orar é muita. As pessoas vão se esfriando a cada dia. Você vai reparar que tem pessoas que ele era frequente na presença de Deus, ele já não é mais frequente. Você vai reparar que tinha pessoas que tinham temor, hoje já não tem mais. Você vai reparar que quando você fala das coisas espirituais, as pessoas ficam, será? É mesmo? Antigamente não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha IA. As pessoas não tinham noção como era um anjo de Deus. Mas quando eles liam a Bíblia, eles glorificavam o Senhor, porque eles imaginavam como... Fechava os teus olhos hoje, a IA consegue fazer o molde de um anjo, você consegue enxergar como seria um anjo antigamente, e a fé está desfalecendo a cada dia. Porque nós não se movemos por vista, mas por fé. Tem gente que está querendo ver, e Deus está dizendo, não é ver, é crer. Quem é que me entende, pelo amor de Deus? Então Deus está dizendo, será que os teus filhos vão orar como você ora? Ou você ora como seus pais oravam? Ou como os pastores oravam? Irmão, quando nós chegávamos no culto, lá na esquina você já sentia o cheiro de azeite na igreja. E a gente achava que os irmãos jogavam azeite em tudo. E um dia perguntaram e falaram, não, irmãos, a gente não joga azeite não, esse negócio é espiritual mesmo. Um dia eu vi uma criança acompanhando uma mãe indo para a igreja. E quando ela foi chegando na porta da igreja, quando ela pisou na calçada da igreja, a mulher deu um salto, caiu oprimida na hora. Ninguém orou, ninguém falou nada. Os irmãos só estavam cantando. E a pergunta que o Senhor está dizendo, será que quando eu vier, essas mesmas pessoas terão a mesma fé de orar sem cessar? Qual é a cultura que você está deixando na sua casa? Você está deixando uma cultura de oração ou de palavrão? Você está transferindo uma cultura como? Porque a cultura, ela só se torna cultura, primeiro vem os hábitos. Maus hábitos. De hábito vira costume. Eu tenho o costume de almoçar na sala, de jantar na sala. Eu tenho o costume de jantar no meu quarto, com porta fechada, só eu e a televisão e o jantar. E aquele prato enorme lá. Esse costume vai ser transferido para os seus filhos que vão repetir. Então é um hábito que foi feito 1, 2, 3 vezes, se tornou um hábito de fazer, agora gerou costume, a pessoa agora é acostumada a fazer aquilo. E quando você fala, olha, é melhor você sentar a copa, a mesa para você jantar. Não, eu tenho o costume de jantar lá no meu quarto. E ela briga, se você briga, falar do costume dela. Quem é você para mandar na minha casa? Tem gente que tem o costume de falar, ninguém me manda, nem o pastor me manda. E quem disse que a gente quer mandar em você, irmão? A gente quer te ajudar. Vocês estão aí, gente? Acho melhor parar, né? O pastor está falando. Não tem ninguém aí, não, eu vou parar. Hein? De repente os irmãos foram embora, eu achei que eu estava sozinho, pastor. Fala para o teu irmão, diga, o problema são os hábitos, fala. Então tem gente que, infelizmente, ele coloca um hábito na pessoa. Qual é o hábito? Ele faz com que o filho, a pessoa, o amigo, um amigo, irmão, ele faz uma coisa errada. Uma coisa errada. O outro acompanha.
Tinha 3 adolescentes juntos. Um adolescente aprendeu com o pai. O pai era viciado em bebida alcoólica. E ele fumava. Então, quando o pai não tinha dinheiro para comprar o seu cigarro, ele andava na rua olhando no chão para achar, eles chamam de binga de cigarro, né? Uns pedaços de cigarro de quem não fumava tudo. E ele pegava aquilo no chão, acendia e fumava para sustentar o seu vício que não tinha direito. E o filho estava do lado. Quando o filho ia brincar com os coleguinhas, o filho ia andando na rua para achar, e ele achava e acendia. Detalhe, os amigos que estavam juntos começaram a repetir. Conclusão, o pai morreu com câncer no pulmão. O filho ficou ruim com câncer no pulmão, porque ele aprendeu o mau hábito com seu pai. Tem gente que não ensina o hábito de ler a Bíblia, para virar um costume na casa, para virar um ritmo de oração, uma cultura de oração. Tem gente que não ajuda, mas atrapalha, porque ele mesmo não crê na Bíblia, ele mesmo não crê no mover de Deus, ele mesmo não crê que Deus pode fazer, ele não crê em anjo, não crê em mover do Senhor. Quando o Senhor pergunta, será que achará fé na terra? Porque a pressão é grande, o ataque é grande, a tecnologia está tomando conta. Esses dias mesmo eu até falei com a pastora, eu estava falando com algumas pessoas. Há muito tempo atrás eu tive que fazer um trabalho de faculdade para entender a tecnologia e assistir um filme de robótica. E naquele filme o carro dirigia sozinho. Irmão, nem o carro automático estava em alta como está hoje. Era tudo manual. E eu assisti aquele filme. E poucos dias agora um pastor nos Estados Unidos mandou um vídeo. Olha eu dirigindo aqui. Dirigindo como? Ele sentou num carro, não vou falar nome por causa de marca, colocou o cinto. O carro deu a rota para ele, o horário que ia chegar, parava no sinal, parava no trânsito, fazia ultrapassagem, via se ia ter acidente, diminuía a velocidade, levou ele até um certo lugar, parou no estacionamento e disse, você chegou no seu destino, está tudo bem. E ele não colocou uma mão no volante, o carro dirigiu sozinho, aquilo que eu vi lá atrás. Porque a tecnologia está avançando. Mas a tecnologia não pode competir com oração. A tecnologia não pode competir com o teu Deus, porque Deus criou a tecnologia. Enquanto o homem está criando o carro que dirige sozinho, Deus está dizendo, eu posso ir lá no passado, eu posso vir no teu presente, eu posso ir lá no futuro. Deus consegue atravessar tempos. Deus consegue, Deus, ele não está preso ao tempo, aleluia. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Deus vai aonde ele quiser. Só pergunta o seu irmão, na tua casa Deus vai achar fé? Fala forte, pergunta mesmo. Quem crê nisso? Que vai ter fé na sua casa. Então o Senhor está dizendo, tem visto o injusto juiz? E aí, o injusto juiz, ele disse, essa mulher me perturba, me importuna, eu vou fazer justiça por ela. E Deus está dizendo que a insistência dessa mulher provocou o juiz. O que provocou o juiz não foi o advogado. O que provocou o juiz não foi alguém pelaquela mulher. O que provocou o juiz não foi pena. O que provocou o juiz foi insistência. A oração, quando você insiste, ela vira a chave para quem crê. Nesta noite nós estamos aqui provocando milagres. E o mundo espiritual já está se movendo aqui em nosso meio.
Por isso, nesta noite, aquele cansaço que você tinha está acabando agora. Aquele mal que estava te afligindo está indo embora agora, porque o Senhor está renovando as suas forças agora. Quem recebe em nome de Jesus? E qual é a forma de você sair vitorioso? Qual é a forma de você continuar orando? É você gerar propósito. Hoje eu vou orar pela minha casa, amanhã eu vou orar pela igreja, depois da manhã eu vou orar pelo meu trabalho, depois da manhã eu vou orar pelos filhos, depois da manhã eu vou orar pelos meus sonhos, depois da manhã eu vou orar por X coisa. É você estabelecer um propósito e horário de oração. Em tal horário eu vou orar por isso e vou orar por aquilo. Irmão, se você não consegue repetir as palavras, não tem, na tua mente não vem palavras, então começa lendo, escreve numa folha, meu irmão, escreve em qualquer lugar, escreve, não põe no celular não, porque pode chegar uma notificação na hora da oração, você entrar no WhatsApp, ou você entrar lá no Facebook. Cuidado com isso, não põe no celular não, põe num papel, põe ali no papel, escreve, e aí você dobra o joelho, pode orar, Senhor, vai orando. Quando você não lembrar mais, abre os olhos, leia, é por isso aqui, Deus ora, e o Espírito Santo vai começar a te guiar, e vai te ajudar. Daqui a pouco você está orando meia hora, daqui a pouco você está orando 40 minutos, daqui a pouco você está orando 1 hora, daqui a pouco você vai perder o momento, porque Deus vai tomar você naquele lugar. Daqui a pouco você está ouvindo a voz do Espírito Santo. A oração, ela move o mundo espiritual. Repito, a oração, ela move o mundo. Segura a mão do seu irmão, diga: assim diz o Senhor para ti. Vai ter momentos que eu posso até te arrebatar em sentidos na oração. Quem entende o que é arrebatamento de sentidos? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Então, nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, para Deus provocar milagres. Nós vamos orar por algo que você já tem orado. Você já tem orado? Pastor, eu tenho orado para Deus curar. Pastor, eu tenho orado para Deus libertar. Sim. Fala comigo, diga assim: para algumas coisas acontecerem, Deus precisa de intercessores de oração. Repare que Deus usa intercessores. O próprio Espírito Santo, ele diz, o texto diz, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos. Ele está dizendo o seguinte, que você tem que ser um intercessor por aquele filho que não vem para a igreja, por aquele marido que não quer vir para a igreja, por aquela mulher que não quer vir para a igreja, aquela mãe. Você tem que ser um intercessor. O Espírito Santo nessa noite está dizendo: eu estou à procura de intercessores, não só aqueles que querem milagres, mas aqueles que intercedem. Deus disse: o justo juiz fez justiça pelaquela mulher, e o Senhor disse: mas e eu, não farei justiça rapidamente? Deus está dizendo: se o juiz, que era injusto, que não temia ninguém, fez justiça, imagine eu. O que ele está dizendo? Se você orar, irmão, imagine o que eu posso fazer na sua vida. Então nós vamos orar agora. Vocês querem orar? Quem quer orar? Deixa eu ver. Fique de pé, por favor. Hoje eu quero pedir a você que nesta oração nós já vamos aproveitar e vamos entregar os nossos propósitos, dízimos. Faça um voto com Deus, faça uma oferta ao Senhor. Pegue agora nesse momento o seu dízimo. Pegue agora nesse momento a sua oferta. Alabandasuri, alavacandarabás. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
Alabanda e cantorou managadassuri andarabasi. E você vai pegar e vai vir à frente para a gente orar aqui hoje. Já vem com o seu propósito, já vem com tudo nas suas mãos. Vem para a gente orar, vem aqui. Vem. Eu fiquei feliz porque o louvor de hoje já começou com a oração. Fiquei muito feliz, falei, Deus, o Senhor. Vem, tem gente que não acredita no poder da oferta. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que já perdeu, desfaleceu. Tem gente que não faz uma oferta pelo filho, não faz uma oferta pelo trabalho. Tem gente que não faz mais um voto com Deus pelas suas causas. Mas é bom que você está aqui, você faz. Você é alguém de fé. Pode chegar aqui, irmãos. Pode chegar aqui, não tem problema não. Pode chegar para cá, chega para cá. Isso, pode chegar. Sabe, irmãos, tem algumas questões que às vezes parece que é físico. Parece que a gente vai resolver com o nosso braço. Mas você já percebeu que o tempo passou e nada aconteceu? Porque é espiritual. É espiritual. E Deus está dizendo que está na hora de abrir a visão espiritual. Por quê? Porque Deus tirou Pedro da prisão e não tirou Tiago. Você já se fez essa pergunta? Parece que Deus gosta mais de Pedro do que de Tiago. É isso? Você acha que é isso? Por que Tiago não recebeu o livramento? Porque quando você lê o texto, você não vê uma igreja organizada orando por Tiago. Então ele não teve Tem gente agora que está para morrer da tua família, mas Deus te levantou como intercessor, ele não vai morrer, tem livramento agora. Tem gente que está para desistir de tudo, mas não vai, porque tem alguém que está orando aqui agora. Terebacaio, alanto de que me nasce, anduri andarabacandaráia. Decantui andebiosteria, antui kendovia saio camandacé. Vem perto dele, vem. Bandagassuri cantoro mandagassé. O Senhor Deus está quebrando uma guerra espiritual na casa de vocês. Eu posso ver pelo Espírito de Deus demônios que se organizavam muito rápido. Esses demônios, para eles terem êxitos, ele tentou colocar confusão entre vocês. Mas Deus está dizendo, o meu anjo está indo lá agora, está varrendo aquele lugar. É lá na casa de vocês que é a guerra. Ai, ô Débia, é lá. Mas é lá que o anjo do Senhor está se movendo. Glorifica a Deus, igreja, enquanto o anjo do Senhor trabalha lá. Queima ele, Jesus, da casa deles, da família deles, da vida deles. E traz livramento. Receba paz agora entre o casal e entre a casa de vocês.
Deus trouxe você aqui, meu filho. Estenda a mão para ele aqui, irmãos. Talvez muita gente não entende cabeça de adolescente. Tem muita gente que não entende cabeça de jovem. Parece que eles são impulsivos, eles se movem rapidamente, até sem pensar às vezes. Mas o Senhor Deus disse para mim que eu basto e calavassúria. Eu lhe trouxe aqui hoje para confirmar um livramento na sua vida. Eu via um leão com a boca aberta, um espírito de morte, preparado para te ceifar. Mas o meu anjo já entrou na frente e ele não vai te achar. Tem livramento aqui na terra. Glorifica, porque tem livramento. Ai, o quebia, Túria, canto, rebelaio. Deus está te dando livramento. Deus está te guardando, filho. Deus está te guardando de uma fúria, de uma sede, mas Deus está te guardando hoje, é com livramento mesmo. Este ano a tua vida está guardada no Senhor. Recebe livramento. Recebe livramento. Você pode até andar, você pode até achar que faz o que quer, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Deus te quer mais na presença dele. A obra que ele tem na tua vida é grande, ele te quer mais na presença dele, hein? Na hora da responsabilidade com o Senhor. Receba esse livramento em nome de Jesus. Irmão, estou sentindo aqui. O Senhor é Deus de grandes vitórias. Vamos orar. Pai, obrigado por o Senhor abrir aqui as visões e as revelações do Teu Espírito. Obrigado aqui, Senhor, pelo Teu agir, pelo Seu mover. Obrigado aqui, Senhor, estamos aqui nesta noite, entendendo que somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Senhor, levanta agora pessoas em oração aqui no nosso meio, Senhor, agora. Não é amanhã, mas toca agora no Espírito, na alma desta pessoa, e levante ele e ela em intercessão, em oração agora. Ora enquanto a presença de Deus vai tomando cada um aqui agora. Vai orando. Vou te dar alguns minutos para você orar.